Boa tarde, gente, tudo bem? Iniciando mais uma live aqui com uma convidada mais do que especial hoje. A Nayane Nunes é a primeira mulher a chegar ao primeiro escalão da multinacional suíça Tornos Group. E é brusquense, né? O que nos dá muito orgulho. A Tornos, bom, ela coordena as operações da empresa no Brasil e nos Estados Unidos, né? Iniciou os estudos aqui na FURB, na Universidade Regional de Blumenau, até chegar a Harvard, ao MIT e, claro, né, construir a carreira na empresa. A Tornos é líder mundial em desenvolvimento, fabricação e venda de tornos automáticos do tipo suíço e máquinas de múltiplos eixos e está presente em 80 países. A empresa produz principalmente tornos automáticos para os mais diversos tipos de programação e níveis de complexidade. Parece grego, né? Agora imagina, né, ser mulher e entrar aí para um universo extremamente masculino, competitivo, né, como a gente sabe. Então, o que a gente tem em comum e quer saber é como ela fez para chegar lá, né? Então, vamos chamar a Nayane aqui. Espero que esteja tudo ok aqui com o sinal para ela. Mas qualquer coisa, pede para participar, tá, Nayane? Vídeo aqui. E se vocês tiverem dúvidas e perguntas, né, sobre carreira, manda aí também pra gente, que a gente, né, vai ter um super bate-papo aqui descontraído com ela. Oi, Oi, Nayane! Carol, tudo bem? Eu sei Tudo que eu estava bem? tentando aqui entender se eu ia conseguir me conectar contigo, porque não sou tão conhecedora desse mundo de live, né? Talvez como você, então te agradeço aí pela excelente introdução, fico muito lisonjeada, muito feliz de também poder estar aqui contigo e bater esse papo. Eu sei que a gente já estava tentando fazer isso acontecer há bastante tempo, né? Mas obrigado aí É. pelo teu suporte em tá me recebendo aí com tanto carinho. Uhum. Imagina, seja muito bem-vinda, né? Com certeza você representa aqui o espírito do nosso canal. Eu lembro que quando vi uma notícia aqui que saiu, né, eu disse, nossa, eu preciso conversar com ela e saber mais dessa história, porque com certeza inspira não só a gente que é daqui, como todas as pessoas. E da onde estás falando hoje, Nayane? Dos Estados Unidos? Sim, hoje eu moro numa cidade que chama Des Plaines, né? Fica mais ou menos 30 minutos de Chicago, 20 a 30 minutos de Chicago. Morei por muitos anos em Chicago, né? Downtown, como chamamos. E hoje moro em Des Plaines, que é o que a gente chama de Chicago Area, né? Por aqui. Uhum. Ai, que legal. Então depois tu dá mais umas dicas de turismo pra gente de Chicago Pode também, então. deixar, porque vale a pena, viu? Eu sei que assim tem muita gente do Brasil que vem para os Estados Unidos e gosta muito, né, de Califórnia, de New York, né? Mas Chicago, Uhum. para quem mora aqui, para quem conhece, né, além do turismo, sabe que é uma cidade maravilhosa. Então vale super a pena. Verdade, e às vezes acaba esquecida, né? Bom, então, para começar aqui o nosso bate-papo, como eu te apresentei aqui na introdução, mas para quem perdeu, o pessoal está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Você é a primeira mulher, né, a chegar ao primeiro escalão da Tornos, que é uma empresa multinacional que tem esse segmento, vamos dizer, mais masculino, né, esse universo das máquinas aí, que agora que as mulheres estão buscando mais a área da tecnologia, tem meio que esse estereótipo, né, até o momento. Então, quando que começou assim o teu interesse por ciência, tecnologia, engenharia? Queria saber se foi desde pequenininha, assim. Não, é muito interessante, assim, até obrigada pela pergunta, porque eu acabei de voltar da Europa, né? Eu passei umas quase 3 semanas na fábrica mesmo da Tornos, e num evento lá na Itália, e eu estava numa semana que tivemos com todos os diretores de vários países, e a gente teve um bate-papo em poder se introduzir a um ao outro, e eu
sou a única mulher, né, do time de diretores que tem responsabilidade pela gerência de um país, ou talvez até de uma região. E na própria introdução até comentei, né, que geralmente quem vem desse mundo é porque o pai já trabalhava, né, no setor de metal metalúrgico, de usinagem, né? Então tem essa questão desse apelo pela engenharia. E no meu sentido, não tem ninguém da família que veio. Eu não sou herdeira de um shop, né? Um job shop, como chamamos aqui nos Estados Unidos. E também não fiz engenharia mecânica, engenharia elétrica ou algo da área de mecatrônica, né? Que é o que mexemos bastante. Mas o meu background, como se diz, né? A minha experiência é realmente no business, né? Na administração, no gerenciamento, que é uma coisa que eu sempre gostei. Então, essa ampliação de caminhos e de formas, talvez não tão focadas na engenharia, né? Essa open mind, essa cabeça mais aberta, me levou muito além. Então não foi nada assim programado, né? Não foi nada porque já tinha que ser acontecido ou seria uma consequência, né? Aliás, foi uma consequência dos atos, mas não necessariamente uma coincidência, porque isso já aconteceu lá de trás, né? Então, eu não sei se te respondo, Carol, mas assim, não foi alguma coisa que já aconteceu. Então, eu entrei na empresa hoje, vai fazer 6 anos, comecei de cargos, eu já mudei faz 6 vezes na empresa, né? Mudei várias vezes de cargos, comecei embaixo, por isso que eu digo, é muito importante quando você faz seja o que você faz, faça da melhor forma que possa fazer, sempre dá o seu melhor, né? E isso acabou abrindo portas automaticamente. Nos últimos 3 anos, antes da pandemia, nos últimos 3 anos, até em março do ano passado, eu era responsável pelo departamento financeiro da América do Norte da empresa. E aí aquilo foi galgando, mas eu já tinha uma experiência de interina de presidente durante 5 meses, mesmo sendo chefe de financeiro durante um período. E as coisas foram acontecendo, sabe? Então não foi nada assim necessariamente programado, não foi uma herança, não foi alguma coisa lá de trás. Foi algo que você vai colocando um tijolinho de cada vez, né? Vai trabalhando, tem que ter mente aberta também e as coisas vão acontecendo. Mas muito legal saber disso, né? Que claro, teve teu esforço, estudo, mas às vezes a gente pensa, se não tiver um planejamento minucioso, tal, não acontece. Mas como tu falou, né? Com dedicação e trabalho, foi, digamos, uma consequência, né? Muito bom saber disso Não, na também. verdade, na vida, Carol, nada que a gente faça, que você não faça que seja bem, que seja com bastante ênfase, que seja árduo, né? Que seja uma perseverança, uma persistência, as coisas não vão acontecer, né? Vindo para cá, para outro país, eu acho que tem até algumas colegas e amigos aqui que estão conosco, que sabem que o fato de morar de cidade já é diferente, mudar de estado é diferente, mudar de país, nossa, é muito mais diferente porque tem cultura. Então, quando entra num mecanismo numa área diferenciada, você tem que ter a mente aberta, porque também é diferente e você precisa se adaptar às mudanças, né? Tem um autor que eu Uhum. gosto muito, muito, que li vários livros, e a vida dele foi maravilhosa, que eu acho que é uma inspiração para todo mundo, que é o Stephen Hawking. E ele diz que, na verdade, a Uhum. inteligência é saber se adaptar a mudanças, né? Então, se a gente não consegue se adaptar a mudança, a gente fica em algum momento ultrapassado, né? Porque a gente não. Presinha. Exatamente. É. Concordo totalmente. E é bem engraçado, né? Até não tá aqui no nosso roteiro, mas como hoje estás nesse cargo, a pandemia trouxe muito essa questão da resiliência soft skills, né? Que hoje, tu tens as hards, o conhecimento técnico, mas o mercado está buscando justamente muita gente que valoriza, né? E que tem as soft skills por essa questão de adaptação, cabeça aberta, aprender de diversas áreas, não é mais só aquele profissional, eu só faço isso,
né? Então, realmente tem que ter essa mente aberta aí para, né, ter mais possibilidades e ampliar aí os horizontes. Justamente, é exatamente isso mesmo. Bom, vamos lá, então. Tu és natural aqui de Brusque, né? Como eu comentei, e mudasse bem jovem, né? De país também. Fez curso em universidades reconhecidas, como Harvard e o MIT, e foi galgando esses cargos ali na Tornos até ocupar a cadeira atual. Quais foram, assim, as tuas maiores dificuldades nessa trajetória, né? Foi a mudança de país? Foi se dedicar tanto aos estudos? O que que tu podes destacar pra gente? É, é uma excelente pergunta, viu? Na verdade, ainda enfrento, né? Ainda encaro aí desafios todos os dias. Talvez um deles, e recente, essa semana, inclusive, conversei com pessoas muito queridas justamente sobre isso, pelo fato de que se você não tiver um bom centrado, né? Se você não tiver bem centrado no que realmente você almeja, as coisas acabam se desviando, né? O que eu quero dizer com isso é porque todos os dias você vai enfrentar algum momento, algum tipo de diversidade e o teu forma de pensar, né? A tua concentração no que você quer alcançar vai te levar adiante. Porque vai sempre acontecer, e acontece comigo todos os dias, ainda acontece, justamente porque a maioria das minhas reuniões, tem reuniões que às vezes eu entro assim, são 20 pessoas, né? 19 homens, eu sou a única mulher. Isso é muito normal, isso é quase Nossa. todos os dias isso acontece. Então, no Aham. começo, isso sempre foi muito impactante. Agora dá Assustava, um né? pouco de uma diminuída, mas aí você vê, você está num cargo de liderança, numa empresa onde é centenária. Eu tenho um orgulho enorme porque a Tornos, o grupo da Tornos é uma empresa fantástica. A gente é um inventor desse tipo de maquinário, né? Os nossos maquinários eles fazem diversos proporciona diversas partes para vários segmentos, desde o implante dentário, desde o implante para vértebra, né, na espinha, desde peças de automotivos, desde peças hidráulicas, enfim, uma diferenciação muito grande. Então, esse setor por si só, ele já é muito masculinizado. Aí você vem uma mulher estrangeira, né? Mora nos Estados Unidos. A segunda língua é o inglês, mas a primeira é português. Então, na verdade, a primeira já não é a língua nativa. Até. É mais, talvez, até mais nova do que, né? Eu não vejo que a idade hoje é um problema. Mas são empecilhos aí que, às vezes, por conta que vivemos numa sociedade ainda um pouco talvez anacrônica, né? Acaba criando empecilhos que não deveriam existir. Então a gente precisa trabalhar de uma forma uniforme, né? Do que a gente gostaria de que a sociedade em si conseguisse viver para os próximos anos, né? Como que a gente gostaria que os nossos filhos ou netos ou as próximas gerações conseguissem enfrentar, né, os desafios. Sempre vai existir, mas tem alguns que não necessariamente precisam existir, mas tem o porquê que existe, né? Então, é a forma da gente poder encarar isso. Hoje eu vejo como um privilégio. Já vi em alguns momentos como talvez um desafio maior. Mas é como você encara isso, né? Porque em qualquer setor, em qualquer lugar, você sempre vai ter a diversidade. E dependendo a sua forma de pensar, né? Como eu falei, essa questão do open mind é muito importante. Vai te dizer o quão mais fácil ou quão mais difícil vai ser de encarar, né? Então é um pouco Uhum. mais do que tá também no nosso controle, também de não deixar se abater, né? Porque hoje vivemos num mundo onde tem é muito fácil de criticar, principalmente nessa pandemia, né? As pessoas acabam não Uhum. se vendo tanto. Então é mais fácil de julgar, mais fácil de Verdade. falar quando você está atrás de uma tela.
mas o segredo é saber como você pode e quais são os elementos que você vai usar para que isso não seja um obstáculo, mas na verdade para que isso seja até um impulso para você continuar, né? Uhum, com certeza. Até ontem, eu estava assistindo uma live também de uma moça que já trabalhou na Espanha, hoje ela é empreendedora, né? E aí ela comentou dessa questão, queria saber assim, se como brasileira, né, estrangeira, que nem tu falou assim, mulher, já tem esse estereótipo, que ela até comentou assim, numa reunião não falavam, por exemplo, o nome dela, vamos ver o que a Nayane tem a dizer. Eles diziam, vamos ver o que a brasileira tem a dizer, o que a estrangeira, sabe? Assim, tipo, por ser mulher, tratavam ela de qualquer forma. Tu sentiu em algum momento alguma resistência, assim, pelos lugares que tu já passasse, independente de se é uma feira, um país novo, alguma coisa nesse sentido, assim? Talvez de me referir nesse sentido, de talvez nacionalidade, não necessariamente. Uhum, E talvez pela forma de pensar, faria questão de que isso não se repetisse, né? Porque não é uma forma uhum, respeitadora também profissional de se colocar, né? Seja para qualquer gênero, seja para qualquer pessoa, né? As pessoas têm nome e uhum. podem ser apresentadas pelos nomes, né? E o fato delas estarem É, ali é porque elas têm um espaço, né? Então, hoje uhum, que consigo lembrar assim, neste momento, não necessariamente de me tratar com nacionalidade. Mas certamente já aconteceu muitas vezes de reuniões, assim, de que por mais que eu até tinha decisão, as pessoas olhavam para outras tu não teve direções. voz. Não, de não ter voz, Uhum, mas das pessoas uhum. às vezes não conseguir te olhar face to face, né? Eye to eye, né? Os Esperar que olhos. venha de outro, assim. Não conseguir te Uhum, encarar, no caso, né? Já uhum, aconteceu. Mas assim, dessa forma de talvez não falar pelo nome, não me recordo. uhum. Daí ela até comentou assim, não, eu sou, né, tal nome, a profissional pode me tratar assim, tipo, ela fazia questão de colocar a pessoa no lugar dela, né? Mas Mas é isso, mas a é, gente, como mas, é- turista, mas isso, já sabe o que mas acontece, isso que é né? importante de fazer, Carol. Sabe, quando você tem alguma situação que Uhum, você não se sente confortável, seja qualquer a pessoa, seja qualquer lugar, é importante você meio que se colocar aquele stop, né? Aquela parada naquele momento e aquela correção aconteça naquele momento, para que não se repita, né? Porque a partir do momento que uhum. você também não usar a sua voz para dizer que isso não tá certo, ou que talvez não tá legal, isso vai se repetir, né? Vai Então, se então repetir e as pessoas foi uma normalizam. excelente colocação que ela fez, porque talvez se isso acontecesse comigo, eu faria da mesma forma. Uhum. Bom, e hoje, principalmente devido à pandemia, aumentou a busca por diversidade e inclusão nas empresas, né? Infelizmente, as mulheres ainda são vistas, na maior parte das vezes, como executoras, né, de funções mais básicas, mais iniciais, e ganham uma remuneração menor. Até agora a gente está aí com essa questão da legislação, né, prevendo aí mudanças nesse sentido. Como você vê nesse momento a necessidade desses avanços, né, da equidade? Afinal, as mulheres sempre precisam lutar mais, mostrar mais que são capazes ou que merecem estar em cargos mais altos, que a gente sabe ainda que os homens são maioria. Exatamente. Eu acredito que, na verdade, eu não vejo como uma trend, né? Essa questão, assim, de que eu que analisei muito, observei muito, principalmente nessa fase de pandemia, nesses últimos 16 meses, é que tem muitas empresas elevando, até promovendo, o que eu acho fantástico, as mulheres até de formas, assim, talvez até criar um trend, um marketing, o que é muito bom, porque daí você acaba impulsionando as outras. Eu acredito e espero que isso se mantenha, né? E eu acredito que já está ganhando uma força muito, muito importante para continuar, porque isso não pode ser uma fase, isso tem que ser um processo contínuo, né? Então, na minha gestão, eu vejo como a diversidade na verdade, um dos pontos que eu tinha colocado, principalmente no meu modelo de gestão, meu modelo de apresentação, quando também fiz para a matriz.
porque uma dos meus modelos que tinham que se igualar e se alinhar com as minhas visões era a diversidade e a equidade, né? Mas isso de uma forma natural. E já está acontecendo. Eu tenho assim, o orgulho e o privilégio de estar diante de dois times distintos, um aqui na América do Norte, que é nos Estados Unidos, e um no Brasil, que está se formando faz muito pouco tempo. Voltei recente em julho, a gente formou um time e está com espaço em Campinas, São Paulo, a gente inaugurou esse espaço. E eu já estou buscando modelar e reformar, e as pessoas que trabalham comigo sabem o quanto isso é importante para mim, mas não só na fala, porque eu gostaria, para mim, eu não quero só deixar no dito, só na palavra. Eu quero que isso seja feito na ação. Porque você pode ter um planejamento e você pode não colocar na ação, pode servir num papel, colocar dentro da gaveta e não serve para nada. Mas a partir do momento que você usa aquele planejamento e você coloca em ação, as coisas mudam, né? E aí você acaba sendo um porta-voz no próprio hábito, na própria mudança. Isso já está acontecendo. Eu sou muito feliz em poder estar até vivenciando isso no time neste momento, porque a diversidade ela é muito importante. Somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo, se conseguimos se juntar e a gente consegue se completar de uma forma tão incrível, que por que essa diferenciação? Por que essa discriminação? Por que essa separação? Eu digo que a gente não tem que criar muros, a gente tem que criar pontes, a gente tem que se conectar, a gente tem que ter essa troca de informações e de alinhamento. Então, infelizmente, né, se formos analisar num âmbito geral, temos sim uma diferenciação, uma inferioridade com as mulheres. Por isso que é muito importante que a gente possa ser a própria porta-voz e fazer as coisas acontecerem. E por isso que eu disse lá no começo, que acredito e espero que as empresas não usem isso como um trend, né? Para que seja uma continuidade, porque as mulheres elas são tão poderosas na melhor forma da palavra, no melhor do sentido, e elas têm uma complementação tão importante com o sexo oposto, né, o masculino, que os dois têm espaço. Então, quando você tem uma pessoa, né, seja uma mulher na empresa, que ela tem o potencial e ela está crescendo, é importante que esse espaço seja igual como seria se fosse de um sexo oposto, né? E não é para dizer o porquê é o masculino ou o que é o feminino. É porque ambos se completam, né? Então, por que ter esse wall, né? Esse muro entre? Tem que formar uma ponte aí. Então, as mulheres sim merecem promoção, as mulheres sim merecem ser levadas, mas o que eu observo também, eu fiz um trabalho de conclusão de mestrado no começo do ano, e uma delas foi justamente de falar do posicionamento da mulher na sociedade e no âmbito global sobre a mulher na liderança e a mulher empreendedora, porque, na verdade, a gente precisa que isso seja feito com uma velocidade maior e de uma forma que acabamos nos elevando umas às outras. Porque o que também observei é que, infelizmente, às vezes a própria mulher, né, tem essa questão do inferioridade, né? Porque Da sabotagem, eu não sou né? capaz, ou porque não, somos todos capazes, e o mais importante é dizer que se você estiver no meu time, eu tenho a necessidade e a obrigação de te elevar, e temos a necessidade e a obrigação de elevar umas outras, para que esse processo seja contínuo, né? Exatamente o que você falou, para não seja uma autossabotagem, talvez não é essa a melhor forma de expressamento, mas é para que a gente seja Uma apoia a alicerce outra, uma nas né? outras. No crescimento. Exatamente, Uhum. exatamente. Porque o que eu vejo também, acho que é muito cultural, né? Da cultura machista da nossa sociedade, sabe, às vezes uma mulher não apoia a outra, ou quer puxar o tapete da outra, é uma coisa que às vezes está até no subconsciente ali, né? Mas, só eu posso crescer, então não vou ajudar ela. É meio que aquela coisa da concorrência estabelecida, né? Uma coisa bem
de criação mesmo, assim, mas que são paradigmas que a gente tem que ir Mas sabe quebrando, qual né? é a parte mais interessante, Carol? É que nesse estudo, né, que eu tive a oportunidade de fazer, é que a sociedade, quando foi formada, ou aliás, quando ela estava na formação em si, se fomos estudar há muitos anos atrás, estamos falando assim de milhares, milhões de anos atrás, a sociedade, quando ela foi formada, ela era igualitária. Ela Igualitária. era igualitária. E teve algum momento na Uhum, formação do Estado, na formação da família, na formação da sociedade em si, que as coisas mudaram, né? Lá na era grega, então, uhum, tem uma história por trás. Mas ela é muito interessante de entender, quanto mais você se aprofunda, isso é para quem tem interesse, né? Mas para mim é muito rico de saber, porque quanto mais se aprofunda, mais acaba criando assim question marks, né? Acaba criando pontos de interrogação, uhum, porque daí mais você quer saber o que aconteceu, né? Por que aconteceu que deu uma uhum. reviravolta E mais tão tu grande? compreende o mundo atual, né? Exatamente. Mas por isso que é Uhum, importante esse processo, como eu repeti antes, que ele seja contínuo, né? Porque a gente só está uhum, resgatando, neste momento, aquilo que já existiu, né? A gente não está uhum, inventando algo diferente, a gente só está resgatando algo que já existiu na sociedade há muito, muito tempo atrás. Então, isso vale tanto do homem apoiar, né, as mulheres, tanto quanto as mulheres se complementarem com os homens e se elevarem umas outras. Então, na verdade, é um complemento, né? uhum, uhum. Isso mesmo. E o que que a Tornos está fazendo, né, de especial para que as pessoas tenham mais vozes e oportunidades em qualquer lugar, trazendo mais essa diversidade e inclusão? A Tornos, eu acredito que temos muito caminho pela frente, mas como eu disse, no que depender de mim, o meu planejamento ele tem que ir lado a lado com a ação. Então, na minha gestão, eu já estou colocando, já estou visando, já estou empoderando também o time a ter essa mente aberta, essa visão ampliada, para que a gente seja aberto a qualquer pessoa que esteja qualificada para fazer aquele trabalho que estamos buscando, independente de qualquer Uhum, coisa. E isso é muito interessante porque há 2 dias atrás eu tive uma reunião com os gerentes da companhia e nessa mesa saiu um gerente do departamento de serviço e ficou o RH, ficou a finança, ficou o departamento de partes. E aí eu pedi a um momento que elas, né, se olhassem e se observassem, porque eram todas mulheres naquela mesa. nossa, que legal. E aí uma delas que está Aham, comigo já desde o começo, a gente fez um comentário e ela disse para mim que ela chegou a ser a única, né, na empresa em um determinado momento. Então eu digo que a mudança, Carol, ela demora para acontecer. Mas uma vez que ela esteja implementada, acaba criando o hábito e por mais que mais brando, por mais que mais lento que pareça ser, ela vai acontecer. Então é importante que é como você planta uma semente, né? Amanhã você não vai lá no seu jardim e você vai ver a árvore, né? Você vai regar, você vai, né? E em algum momento ela vai nascer. Então, quando a gente está buscando pela mudança, é mais ou menos assim que acontece. Na empresa, hoje específico na Tornos, dentro da minha gestão, eu já estou fazendo que isso aconteça. Que daqui 4, 5 anos, quando a gente olha nessa análise, a gente sabe que já está muito mais balanceado. Já galguejamos aí, eu arrisco dizer, a mais de 20 a 30% de diferença, o que não existia antes. uhum, Então, é um número expressivo. Mas essa equidade, ela precisa acontecer nessa questão da plantação, né? Todos os dias, que sejam regadas, porque daí você acaba criando essa necessidade, esse pensamento até com o teu time. Já acaba sendo o que talvez não era normal,
né? Ou que não era o padrão, ele acaba já o estereótipo já acaba sendo quebrado, né? Isso acaba acontecendo. Uhum. Então, é uma visão, é um processo, às vezes, um pouco mais brando, mas ele acontece e hoje já está acontecendo diante e vai continuar acontecendo diante a minha gestão, do que depender de mim, porque, de novo, não é só o planejamento, mas principalmente a prática, né? Aham, com certeza. E acho que não só no sentido também mulher e homem, mas que nem, né, tu estás numa multinacional, trabalhar com pessoas de diferentes culturas, diferentes países, né, ter esse espaço para todo mundo ter a mesma voz, assim, isso é muito legal, né, para quebrar essas barreiras. Exatamente. E é tão importante, né? Porque quando a gente consegue se juntar, o resultado sai tantas coisas incríveis, tantas coisas maravilhosas do quanto a gente quando não está de cabeça aberta, né? Ou quando o time não tem, Uhum, na verdade, o mesmo foco, a mesma visão. Então é incrível assim poder ver depois de um tempo, né, o quanto os resultados eles vão acontecer. Eles vêm, uma questão de tempo, né? E tudo que a gente às vezes uhum. quer que fique e que seja bom, leva tempo, né? Então, dentro do mecanismo, é, principalmente do mundo corporativo ou do business em si, é a mesma coisa, né? Uhum. E quais preconceitos e barreiras, Nayane, tivesse que vencer, né, nesse universo extremamente masculino para chegar aí, hoje já está implantando aí todo esse avanço que comentasse, assim, teve muita resistência, muito não, ou, né, o que que tu teve que fazer para ir conquistando abrindo o teu caminho? Existe sim, né? Infelizmente, acho que volta lá na discussão que uma das primeiras conversas que a gente começou a falar sobre qual é o foco, né? Qual é a determinação. Preconceitos e barreiras, sim, existem sempre, né? Eu acredito que em determinado momento pode ser mais ou menos, mas vão continuar existindo desde que estamos na sociedade em si, né? Porque existe preconceito de qualquer forma, infelizmente. Mas aí essa questão de vencer, né? O que acontece para passar essas barreiras é justamente a determinação e a perseverança. Você pode dar ouvidos, né, para o que vão falar e vai acontecer sempre, né, essa questão da negatividade, mas aí o que você vê lá na frente como sua missão, ou qual, na verdade, qual é o seu objetivo, né? Qual é o resultado que você quer alcançar, esse que vai te levar para onde você quer, né? Você gostaria de alcançar. Então, preconceitos tem vários, né? Por quê? Porque hoje, por exemplo, na indústria que eu trabalho, 95%, pensa, Carol, 95% ele é masculino, né? Então, teve até um estudo da Oxford, do Reino Unido, que disse que num estudo de 10 anos, o aumento, principalmente, então, imagina, se no mundo masculino ter a presença feminina já é mais difícil, imagina em cargos que são talvez até um pouco mais de responsabilidade, ou de gestão, ou de supervisão, ou de gerência, que seja que for, de algum tipo de responsabilidade que te dê até aí a oportunidade da voz, da decisão, da tomada de decisão. E aí, nesse estudo de 10 anos, diz que em 1,6% cresceu essa de galgar, né, para essas posições um pouco mais de cargos de responsabilidade. Então, você vê, em 10 anos, cresceu 1,6%, né? Olha ainda que lentidão que estamos. Então, você fala de preconceito, tá na sociedade em geral, né? Então, e aí quando você fala onde que vamos chegar, eu acredito que as mulheres para estarem equilibradas ou então numa equidade com os homens vai demorar muitos e muitos anos, de acordo com os estudos e da forma que estamos galgando, né? Então, os Uhum. preconceitos, sim, eles têm.
Só que é a questão de qual é o foco, né? Então, o foco, esse é o principal elemento. E de tudo que fizemos, seja qualquer setor, indústria que a gente trabalha, o foco, a determinação e o objetivo, da onde você está, porque é muito importante a gente também entender onde estamos como ser humano, independente de onde estamos, em qualquer lugar do mundo, e aonde a gente quer chegar. Porque uma coisa a gente está onde está e a gente não sabe onde quer ir, né? Então, qualquer lugar, como diz um velho ditado, Serve. serve, né? E a outra coisa é a É, gente saber onde está, onde a gente quer ir. Então, dependendo de cada questão que aconteça, no questão de quesito aí de haters, né? Como se diz hoje, preconceitos, negatividade, críticas, né? Você tem duas formas. Você leva isso como uma forma de te enaltecer e de te usar como aprendizado para crescimento, ou você se deixa abalar e daí tudo bem, né? Tudo bem não, uhum, mas qualquer lugar que você esteja, o que você quer estar, você acaba estando aberta para esses negativismos que eles vão acontecer. Então é importante a gente trabalhar o psicológico também, que é difícil, porque somos seres humanos, uhum, cada um tem os sentimentos, tem alguns momentos que a gente acaba sendo forte e tá tudo bem, mas também tem aqueles momentos que a gente vai sentir um pouco mais, que também somos humanos e também precisamos nos dar esse luxo de sentir o que precisamos uhum, sentir, né? Claro, já ouvi muitas uhum, coisas, vou te dar um exemplo, já estive em lugares que, mais uma vez, estavam todos, todos os homens e disseram que eu não deveria estar ali, porque não era lugar para mulher, né? Então, essa questão do machismo que você falou antes, mas aí a questão o que eu faço com isso? Eu saio ou uhum. deixo isso me abalar? Eu digo Ou não, eu continuo né? ali e eu vou ficar. Né? Então, é a questão do que a gente acaba fazendo com as ferramentas que a gente tem. E tem dias que realmente, como eu Uhum, falei, é difícil, mas a gente precisa entender e buscar visualizar lá na frente, né? Quais realmente são os objetivos que a gente busca. E em qualquer setor, em uhum, qualquer profissão que a gente esteja, em qualquer cidade, país, estado que a gente esteja, porque sempre vai haver críticas, né? Mas o importante é a gente transformar isso em luz, em coisa positiva, em coisa que acaba uhum. Um servindo como degrau, um né? aprendizado. É difícil, é um exercício muito difícil, é mais fácil falar do que fazer, né? Mas é Uhum, importante essa determinação, essa perseverança, assim, porque lá no uhum. final a recompensa ela vem, né? E aí a gente Vale a acaba pena. entendendo e até se fortalecendo como ser humano, né? Uhum.